Bem-vindos a mais um Canto do Galo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Hoje para fazer uma brincadeira, porque no YouTube a gente precisa encher linguiça quando não tem assunto para falar. Então o que eu pensei? O que eu vou falar no YouTube hoje? Eu vou fazer uma brincadeira com o pessoal, porque é muito fácil a gente analisar o papel dos dirigentes do lado de cá do computador, mas imagina se você estivesse sentado do lado de lá. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de mensagens que eu recebo com soluções financeiras para o Galo. Porque aqui, sem a folha de pagamento na mão, sem as contas e tal, é fácil demais, a gente resolve tudo com uma facilidade. Então o desafio é o seguinte: quem do elenco atual vocês venderiam nessa janela de transferências? E não adianta falar assim, não venderia ninguém porque tem esse segundo semestre. Eu estou falando que teria que escolher alguém. Aí eu vou colocar algumas opções aqui, a gente vai debater. Eu confesso que eu não consegui ter uma decisão firme assim, mas como vocês entendem muito mais de futebol que eu, com certeza essa caixa de comentários vai ferver. Mas antes de comentar, você já vai clicar em curtir e se não for inscrito no canal, você vai se inscrever agora. Então, claro que eu não vou colocar todas as opções aqui. Por exemplo, eu não vou colocar o Leonardo Silva, que tem uma idade avançada, o Ricardo Oliveira, que tem uma idade avançada, porque dificilmente chegariam grandes propostas. Eu estou colocando jogadores que poderiam ser negociados, que despertariam interesse de clubes estrangeiros. E é aquilo, meu amigo, aqui como a gente recebe muito menos dinheiro do que os queridinhos lá do eixo Rio-São Paulo, a gente tem que vender. Não estou falando, você está querendo desmontar o time e tal. Gente, calma, relaxa, é uma terapia, é um papo bom de boteco. Isso aqui no YouTube é igual a mesa de boteco. Se você não for de boteco, é como se estivesse conversando com o seu pastor, seu diácono, o padre da sua igreja. Todo mundo conversa de Galo o tempo todo. Então é esse debate que quem no atual grupo poderia salvar o nosso caixa, quem sabe até uma transferência no fim do ano, mas a gente está pensando para agora. Primeira opção é o Cleiton, goleiro, e muita gente fala assim, pronto, é esse, de cara já é esse, porque não vai desfocar o time nessa reta final. Só que aí, meu amigo, você abriria mão de um goleiro promissor para o futuro do Atlético, ele é candidato a substituir São Vitor à altura. Alguns até pedem o Cleiton já como titular para hoje, para que na intertemporada já voltar no segundo semestre, uma turma que fala que já seria a hora de substituir São Vitor do Horto. Olha, eu deveria ter feito uma pesquisa para embasar meu comentário aqui, mas de cabeça, os últimos goleiros que a gente fabricou aqui na base, Diego Alves, que veio do interior de São Paulo, e o Bruno. Depois disso, veio algum goleiro? Eu estou falando de 13, 14, 15 anos atrás. E aí então você decidiu já, o Cleiton fica. Mas e aí? E se o Vitor estende demais o contrato dele? O Cleiton poderia ficar enferrujado, jogando 6, 7 jogos por ano, seria mais ou menos como um Denis no São Paulo, um eterno reserva, e aí a gente perderia o caixa dele? Tá aí, a primeira opção então é o Cleiton. A segunda opção é o Guga, campeão do torneio de Toulon com a seleção brasileira. O Guga volta muito valorizado, já foi até especulado em alguns clubes como o Galatasaray, e se você negocia o Guga agora, você pegaria um bom valor, quem sabe aí como foi com o Emerson, negociado com o Betis e com o Barcelona, e aí você deixaria como primeira opção do elenco o Patrick. Você confia 100%? E tem mais. Aí você já provavelmente renovaria com certeza o contrato do Carlos César, que termina agora no meio do ano. Eu falei que o goleiro bom não se encontra fácil, não é fácil fazer na base? Lateral direito também não. É por isso que os times estrangeiros estão vindo loucos aqui pro Brasil atrás de lateral. Você negociaria o Guga agora? Terceira opção, Igor Rabelo. O Igor Rabelo, nos primeiros dias de Atlético, ele já foi alvo de especulações no futebol europeu, teria uma proposta de um time russo por ele de alguns milhões de euros. E o curioso é que o Atlético voltou a investir no Igor Rabelo depois de muitos anos aí, né? De Felipe Santana, Emerson Conceição, ou então aproveitando a turma da base como Gemerson, Leonardo Silva segurou a onda há muito tempo também, ou o Otamendi 6 meses. Era um bom tempo de cabeça, acho que o último investimento tinha sido, curiosamente, o Hever, companheiro dele de defesa. Se o Igor Rabelo sai do Atlético hoje, a zaga voltaria a ser Hever e Leonardo Silva. Simbólico, né? Nostálgico pra gente, as torres gêmeas de volta, dias, semanas, meses antes da aposentadoria do Leonardo Silva. Só que o Leonardo Silva tá naquela fase, né? De calcitran B12 e tal, e aí faz uns 2 jogos, 3, 4, vai pro DM. Você confiaria deixar essa zaga com o Leonardo Silva nesse vai e vem do DM? Vou fazer uma outra sugestão aqui então. Igor Rabelo é vendido. E aí tem Hever e Iago Maidana na defesa com o Léo no departamento médico. Imagina o Hever ou o Maidana leva um cartão. Como que fica a sua zaga para os jogos importantes do ano? Já que a gente está falando de Iago Maidana, bora falar dele então. Porque ele era titular do Atlético na reta final do ano passado, se tornou reserva esse ano e em alguns jogos nem foi relacionado.
Só que o Maidana tem algo em mãos que é muito valioso. Eu não estou nem falando da manopla do Thanos, não. Ele tem um passaporte europeu, que é muito mais poderoso que a manopla do Thanos lá na Europa. E aí parece aquela decisão simples como a do Cleiton, né? Vou vender o Maidana, que é o quarto zagueiro. Repito, Léo Silva tá no DM, você vendeu o Maidana. Hever e Igor Rabelo recebem cartão amarelo, vermelho ou machucam aí numa reta final de campeonato. Qual outro zagueiro que você manda para campo? Matheus Mancini foi emprestado agora. Ou seja, você está abrindo até uma possibilidade de voltar nesse período. Felipe Santana, Ronaldo Conceição, que eu falei, Emerson Conceição, não sei de onde que eu tirei isso. Essa opção agora é interessante, porque assim como o Cleiton e o Maidana, ele não está no time titular hoje. Até porque ele está voltando de empréstimo. Eu estou falando do Otero. Ele pode até ser titular no time que você monta na sua cabeça aí. Mas hoje, no primeiro semestre, ele não foi titular do Atlético. Então, teoricamente, a gente não perderia tanto assim. O venezuelano, que já nos rendeu boas cifras no ano passado, quando foi emprestado para o mundo árabe, ele ficou de fora da Copa América. E se ele volta e não entra no time titular, um período no banco de reservas, quem sabe pode desvalorizar o cara, o queridinho, o xodó da torcida. É um risco. E ao decidir qual jogador você negociaria, lembre-se das peças que ficam no elenco, como a gente fez na defesa. Lembre-se de quem seria a concorrência, por exemplo. Se o Otero não reforça nosso banco de reservas hoje, a gente fica com Vina e Bolt nessa reta final aí no banco. E quem é o melhor amigo do Otero? Casares. Casares sempre lidera ranking de assistências pelo Brasil afora, é o segundo estrangeiro com mais gols na história do Galo. Se eu não me engano, que eu deveria ter pesquisado antes, é o segundo artilheiro do Galo na história da Libertadores também. Tem bons números e atrai olhares não só do futebol estrangeiro, como de outros clubes do Brasil mesmo. Assim como o Otero, ele ficou de fora da Copa América, não é um menino mais, tem 27 anos e dentro de um ano ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Aí vem naquela fase de negociação, de eu queria já ter renovado. Não, vamos esperar os 6 meses. Esse período é complicado pra caramba. E os pontos que vão surgindo aqui que eu lembro assim, não falei isso pra galera. É bom sempre lembrar de uma coisa. Não venha com valores de tipo, eu venderia o Casares por 30 milhões de euros e tal, porque Gente, eu tô falando sério. Eu recebo muita mensagem assim. Fala pro presidente trocar o Casares no Dudu do Palmeiras e aí pega mais o lateral esquerdo lá e pega um volante, pega um meia, porque os caras acham que você vai chegar lá e vai escolher e vai entregar e o clube é obrigado a aceitar. Não é assim não, gente. Pensa num valor dentro da realidade. Dos nomes que eu separei, esse é o último, é o Alejandro, que tem números fantásticos na base do Atlético e hoje, em 2019, é o titular do time do Galo, pelo menos terminou antes da intertemporada. Ele deixou simplesmente Ricardo Oliveira, que é um dos maiores centroavantes das últimas décadas do futebol brasileiro, no banco de reservas. Pensa comigo, o cara brigou pela artilharia do Mineiro enquanto foi titular, que estava revezando o time ali, o Lever Coupe. Ele fez os gols que classificaram o Galo para a Copa Sul-Americana e na Copa Sul-Americana ele fez o gol contra o União La Calera, que levou a partida para os pênaltis. Veio o Campeonato Brasileiro também, já marcou seus golzinhos, pegou a vaga no time titular e o Alejandro tem histórico de seleções de base. Meu amigo, tá na hora daqueles times como o Shakhtar abrir um olho desse tamanho aqui em cima do menino, ó. E a gente tá falando de um garoto de 19 anos de idade. Hora ou outra vai aparecer alguém aí atrás dele. Você venderia ele hoje por uma boa proposta? Lembrando que ficaria como opção o Ricardo Oliveira e o Papagaio, que a gente ainda não sabe o que ele pode entregar para o Atlético. E aí, gente, esqueci de alguém? Algumas pessoas citaram que, o Luan pode entrar nessa, não, o Jair, o Vina, o Terans. Terans não conta porque eu não estou falando de empréstimo, eu estou falando de venda. Escolhe um aí e comenta aqui embaixo. Quem vocês venderiam do atual elenco do Atlético? Pergunta que parece simples, mas que ferve a cabeça da gente. É isso aí. Acabei de encher a linguiça aqui no canal do YouTube, então eu volto qualquer dia desses, pensar em mais assunto aleatório, beleza? Grande abraço para vocês, clique em curtir e inscreva-se no canal. Valeu!